dia. Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui da @oficial Adicos. Só esperar a doutora entrar. Hoje o nosso tema vai ser agressores externos da pele. É um tema que tiveram muitas perguntas nas outras lives que a gente fez, então a gente trouxe a doutora Ana Lúcia para falar, responder as perguntas de vocês sobre esse tema. Bom dia para todo mundo que está entrando agora. Bom dia, pessoal. Vamos só esperar a doutora Ana Lúcia entrar. Entrou. Tá conectando aqui. Bom dia, doutora. Oi, tá boa? Tudo Bom bem, e dia. você? Tudo Bom ótimo. dia. Muito obrigada. Eu queria começar agradecendo a você por disponibilizar um pouquinho aí do seu tempo para conversar com a gente, com os nossos seguidores. Pessoal, então só para lembrar, a nossa live de hoje, o tema são agressores externos da pele. A gente vai falar sobre todos os agressores que podem de alguma forma afetar e acelerar a pele e acelerar o envelhecimento. Mas antes eu queria apresentar a doutora Ana Lúcia Hess, ela é dermatologista lá de São Paulo, e dizer que é uma honra ter você aqui falando com a gente. A doutora Ana Lúcia é dermatologista há mais de 30 anos, então colaborou muito para o desenvolvimento da dermatologia brasileira, é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Academia Americana de Dermatologia e também é membro e um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia. Então, doutora, muito obrigada. Eu que Por estar agradeço o aqui com a gente convite. hoje. Agradeço, obrigado. Na época de pandemia, a gente tem sempre mais tempo. Isso. E para a gente, o objetivo é ajudar na informação mesmo, né? Só para lembrar a quem está nos assistindo que isso não substitui uma consulta ao dermatologista. É fundamental que se você tiver algum problema, alguma dúvida, muito importante, o dermatologista tem que te atender. A gente já falou nas outras lives aqui que é um bom momento para conhecer os dermatologistas que são longe, É. né? Porque agora que está liberada a telemedicina, pode ser uma oportunidade para conhecer dermatologistas de longe e que isso não inativa mesmo essa necessidade. A gente tem realmente um objetivo de trazer de educação, né? De trazer informação, mas a consulta com o médico é muito importante. A gente liberou uma caixa com perguntas durante a semana, então vamos começar respondendo essas perguntas, tá bom, doutora? Combinado. Nas Combinado. últimas lives também tiveram sempre muita pergunta sobre radiação. Eu acho que o principal agressor da pele que está na cabeça de todo mundo é o sol, né? Sem dúvida. E a gente, no Brasil, que é um país tropical, a gente é muito afetado por isso. Então, você podia falar um pouquinho sobre as diferentes radiações do sol e como que elas afetam a nossa pele? Sem dúvida. Até tem uma máxima em dermato que diz assim, se você tiver que escolher um produto, escolhe o filtro solar. Da importância da prevenção do fotoenvelhecimento. Então, nós temos, antigamente era só o UVA e o UVB. Hoje nós sabemos que não é só se proteger contra o UVA e o UVB, mas também contra a luz do espectro visível, o infravermelho e vou um pouquinho mais longe, se proteger também da poluição, porque tudo isso gera estresse oxidativo na pele. E o estresse oxidativo que todo mundo escuta falar, ele acaba ajudando a destruir o colágeno. Uhum. Então, daí a importância do fotoprotetor, que tem que ser sempre de alto índice de proteção. Porque mais um detalhe ainda, o UVB só causa câncer. Começa às 10, o sol, a luz, a radiação UVB, e termina às 16. O UVA, desde que começa o dia, ele já está incidindo sobre a
terra e também o espectro visível, que é a luz azul. Então, não é só o UVB, tem que ser UVA, UVB e também usar um antioxidante. Apareceu uma pergunta aqui, e a luz do computador e do celular? Como se Então, proteger dessa luz? a luz do computador e a luz do celular, e mesmo a luz fria, de croica, elas não causam dano, elas mancham a pele. Então, não é como você estar lá fora. Mas se você trabalha direto com o computador, ou mesmo o celular, ou fica na cozinha. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham na cozinha o tempo todo, os chefes de cozinha, é importante daí o fotoprotetor por conta de manchas. E o que tem que ter, doutora, nesse fotoprotetor para proteger contra essa radiação? De modo geral, Não, da luz do computador. então tem que ter principalmente o UVA. Porque o que acontece? O UVA é uma onda longa, então ela é mais profunda, vai até o colágeno, que é aquele sol da manhã que não queima e bronzeia. Essa UVA é a que mais destrói o colágeno. E a onda da luz indireta, que são as lâmpadas e o computador, é UVA, só que é um UVA mais longo. Então, é interessante usar um anti-UVA e também os fotoprotetores com cor, porque é um filtro físico que contém óxido de ferro. Então, eu falo assim, parece um hipogloss, porque é uma parede, só que de uma É forma uma muito mais sombra, né? cosmética. Faz uma sombra sobre a pele. A gente se protege da luz visível Exatamente, assim, ficando na sombra. Então, exatamente. os pigmentos, os filtros físicos vão fazer isso. Que são os Isso filtros mesmo, minerais, né? Que a gente que exatamente. eles conheçam melhor. A senhora falou também sobre colágeno. A glicação, a gente tem muitos produtos falando antiglicante, que atua na glicação do colágeno. Você pode explicar um pouquinho pra gente como que é Então, isso? a glicação, na verdade, você sabe que, por exemplo, o açúcar, ele é um glicante. Toda vez que você... o que é glicação? É quando alguma coisa se liga ao colágeno e destrói esse colágeno. Então, os antiglicantes, eles têm essa ação anti-envelhecimento, porque a glicação acaba sendo destruidora do colágeno. Então, um produto antiglicante ajuda a proteger aos danos ao colágeno. Sem dúvida nenhuma. E tem algum agressor externo que potencializa isso, doutor? Tipo, o sol, o açúcar, então, faz a ligação no colágeno. Mas o sol potencializa isso de alguma forma? Sem dúvida nenhuma, porque ele faz a glicação. Então, tudo que é externo, que causa essa inflamação, essa glicação, acaba piorando e funcionando como um agressor externo. Então, tá aparecendo pergunta aqui. Então, o ideal para usar em casa é um protetor tipo branco mesmo ou que tenha bastante pigmento, principalmente para quem tem melasma? Entre o filtro com cor e o filtro sem cor, para quem tem melasma, é sempre escolha o filtro com cor, porque ele vai fazer uma proteção maior. Sempre vai ser melhor com cor. E que tenha proteção contra o VA longo. Isso vem escrito na Sem embalagem, dúvida. né? Vem. VA Ou então... longo, proteção contra o VA longo. É uma palavra esquisita, mas aqui é o comprimento de onda mesmo, né, doutora? Por isso que fala longo, porque é o Exatamente, comprimento. Porque aí tá escrito às vezes UVA, anti-UVA, UVB, muito alta proteção. Então a pessoa tem que ficar atenta. Porque o que vem no rótulo, por exemplo, um FPS 30, ele está falando do FPS anti-UVB, que é o que queima e dá câncer. A regulamentação para a quantidade de UVA deve ser 1/3. Então, se é FPS 30, você tem que ter um anti-UVA pelo menos 10, que é 1/3. Isso é a lei. Então, tem que ficar atento. Agora, mas eu não gosto de filtro com cor. Eu posso usar um pó? Pode. Porque aí você passa um filtro sem cor e adiciona um pó compacto por cima. Adiciona valor na fotoproteção.
E aí, gente, da nossa parte, na indústria, a gente mensura o UVA longo pelo comprimento de onda crítico. Então, às vezes, vem escrito na embalagem também, comprimento de onda crítico tem que ser maior que 370. Então, quando tem esse valor, a gente é obrigado a mensurar, a gente tem que mensurar isso, e quanto maior o comprimento de onda crítico, maior a proteção contra o UVA longo. Então, é importante vocês Exatamente. conhecerem para observar isso também nas embalagens. Exatamente. Tiveram algumas perguntas aqui sobre luz visível, a doutora já falou. E a forma de tomar o colágeno. Já que a gente está degradando o nosso colágeno, você recomenda a ingestão de colágeno? Então, apesar de ser um assunto controverso, eu sou a favor do uso de biopeptídeos de colágeno, que é o colágeno quebrado em forma de biopeptídeos, então ele acaba se tornando mais biodisponível e, junto com alguns minerais como magnésio, cobre, vitamina C, ele facilita o fibroblasto, que é a célula que fabrica o colágeno, ele ajuda o fibroblasto a confeccionar mais colágeno. Então, faz parte, por exemplo, da minha prescrição como antioxidante, adicionar o colágeno. Ele ajuda. Muito bom, doutora. E antioxidantes? A gente falou aqui que os agressores acabam levando à oxidação. Você recomenda também o uso de antioxidantes? Então, os antioxidantes, eles podem ser tomados, mas está comprovado, por exemplo, a vitamina C, que é o mais famoso, quando você toma, ele tem uma ação antioxidante generalizada para o corpo inteiro. Mas aplicada na pele, o antioxidante, a vitamina C especificamente, é 20 vezes mais potente. Então, tem um papel fundamental como um dos protocolos, dentro do protocolo de cuidados com a beleza, o uso de Uhum. antioxidante. Em outra instância, muitas vezes ele pode ser associado a outros antioxidantes para potencializar o efeito da vitamina C. Então, por exemplo, o ácido ferúlico associado à vitamina C potencializa. Um potencializa o efeito do outro. Então, Uhum. assim, em qualquer faixa etária, a partir dos 20 anos, até diria a partir dos 20 anos, o meu filho, eu já comecei a empurrar a vitamina C desde quando ele era jovenzinho, tipo 18, 20 anos, porque o processo da degeneração de colágeno começa a partir de 25, mas o sol já estraga o colágeno desde sempre. Então, Então, os maiores. quanto antes puder começar a usar. Tá na neve, ou tá muito frio, chega em casa, tá muito quente, então essas variações de temperatura, bebida alcoólica e, como não podia deixar de dizer, o estresse emocional. Tá aparecendo bastante pergunta aqui sobre isso, doutora. Como que o estresse emocional afeta a nossa pele? A gente pode observar alguma mudança nesse período que a gente está em casa, está Muito, estressado porque muito, não sabe como vai ser o futuro, preocupado com a pandemia? muito. O que acontece? Lá no embrião, quando a gente se forma, existe uma coisa chamada ectoderma, que depois vai se diferenciando e de uma camada da mesma região deriva a pele e o sistema nervoso. Por isso que o sistema nervoso tem muita influência sobre a pele, porque ele é da mesma origem. Então, assim, o medo do futuro, das condições financeiras, o medo da morte, o tédio pelo isolamento social, isso gera muito estresse.
No começo, quando eu comecei a ter muitas consultas online, porque as pessoas começaram a desenvolver dermatite seborreica no couro cabeludo, que é aquela vermelhidão e descamação, também na face. Os adolescentes Aham. começaram a piorar da acne, porque eles sofreram bastante esse isolamento social, porque eles vivem muito em grupo. Então, assim, coceiras pela pele, agravando as suas alergias faciais, sem dúvida nenhuma que, nesse momento, até por uma condição emocional mundial, a pele sofreu os impactos. Então pode esperar, gente, aí essas mudanças, é ter paciência, como para tudo, que vai É, voltar ao normal, vai mudar e a gente vai conseguir tratar esses sintomas, né, doutora? e procurar uma meditação, faz uma yoga em casa, tem tanto dispositivo no mundo digital que você pode acessar e você pode aprender uma nova forma de viver também, né? E agregar valor para a sua qualidade de vida, porque sabe que eu acho que depois da pandemia, o mundo, como antes, 11 de setembro, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Mas a gente tem que Exatamente. torcer para que ele esteja melhor. Uma questão de É, e solidariedade, de aí olhar para o outro. a gente vai ter que mudar nossas rotinas como um todo, inclusive a rotina de cuidado com a pele, né? Pode ser que a pele se transforme nesse período. Sem dúvida nenhuma. E eu digo assim, a beleza é um desejo genuíno de todos os seres humanos. E que, na verdade, reflete um autocuidado, a autoestima, que é um dos aspectos do viver bem, do viver saudável. Então, assim, a gente não pode menosprezar a beleza, porque até criança, você vê criança, uma menina coloca o vestido da Cinderela, o menino coloca o vestido, a roupa do Homem-Aranha, eles não Só se sentem se super arrumar, né? bonitos. Quando perde o Sim. dente, eles não se sentem bacanas porque o amigo também perdeu o dente. Isso reflete É. beleza. Que eu digo, isto é saúde, então a gente não pode esquecer da beleza. Então eu digo, tem uma rotina no dia a dia, mesmo na época de isolamento social. Lava o cabelo, faz uma escovinha de vez em quando, mas assim, sinta-se bem, porque isto é importante você se olhar e falar, nossa, fiquei melhor. Muito bom, doutora, é isso mesmo. É, a gente também tá tendo uma alimentação diferenciada, né? Às vezes acaba ficando em casa por mais tempo, inventando receitas, a ansiedade também leva. Como que a comer erroneamente, né? Como que a gente, que cuidado que a gente tem que ter com a alimentação para não afetar diretamente na pele? Bom, eu costumo dizer que a gente é o que come. Então, assim, alimentação saudável significa você comer todos os coloridos, de modo geral, tá? Com antioxidantes, os verdes, vermelho, amarelo, que inclui cenoura, laranja, e aí vai. Aí todo mundo vai saber o que é saudável. Mas o que é saudável? Saudável é você comer uma verdura, vou falar um básico, um exemplo assim. Então, um arroz integral, feijão, os grãos variados, os vermelhos e verdes e amarelos, e fazer de uma forma regrada, fazer em casa, com pouca gordura. E a gente tem tantos temperos nesse Brasil, né? Então, use e abusa dos verdes, de temperos, que eles também são antioxidantes. Então, a gente tem mais tempo de se dedicar à alimentação. Eu mesmo, que eu fiquei sem funcionário, eu me cortei um monte, me furei, mas eu costumo Vamos ter normalmente. que aprender, né? Não, eu tive que aprender na prática, porque eu já faço isso, mas eu não abri mão da minha alimentação saudável. Porque, assim, é muito mais fácil comer carboidrato e é gostoso, porque as pessoas também têm mais ansiedade. É. Então, assim, procura fazer uma coisa em casa, com fruta, para minimizar esse aporte de carboidrato. Que lembra, açúcar envelhece e É, tem engorda, né? algumas perguntas aqui falando disso, gente. A doutora já respondeu várias perguntas sobre a ordem de produto, rotinas básicas de cuidado, melasma, filtro solar. Então, é só vocês depois assistirem o início, quem perdeu, que vai ficar salvo aqui no Instagram da Áticos, tá bom? É, cabelo, doutora, você falou um pouco sobre Uhum. que apareceu com queda nesse período. Como que os agressores externos afetam o cabelo e que rotina que a gente deveria ter nessa época para evitar que o estresse faça com que o cabelo caia? Então, uma coisa interessante, o estresse, de forma geral, ele acontece depois de 3 meses de um estresse, de forma geral, tá? Então, não é no momento. Se a pessoa está com uma queda agora, Eu estou pode ser. perder o cabelo daqui a pouco.
vai perder o cabelo daqui a pouco. Então, assim, se ela tá com um momento, no momento com queda, não é por conta do momento da pandemia. Então, sempre depois de 3 a 4 meses. E aí, o que acontece? Alimentação que ajuda. Muitas vezes você pode estar com alguma carência de ferro, uma alteração metabólica na tireoide, um excesso de hormônio. Então, assim, se a queda está muito importante, tem que investigar. E, de acordo com os resultados, o seu dermatologista pode te prescrever produtos para tomar por via oral que são específicos para o seu tipo de queda. Mas, de forma geral, lave o cabelo todo dia ou dias alternados. Quanto menos lava, mais cai o cabelo. Isso é um mito. Não vou lavar o cabelo porque vai cair mais. Não é verdade. Abafar o cabelo piora a oleosidade. Que lembra, filho brasileiro tem uma tendência a ter uma raiz mais oleosa. Então, assim, quanto mais lavar o cabelo, não é nada de esfregar forte, suavemente, enxágue esse cabelo, pode usar condicionador só nas pontas, que eu digo, mulher que tem cabelo comprido tem 2 cabelos, porque ele pode ser oleoso na raiz e seco nas pontas. Então, lave esse cabelo com frequência, faça uma boa alimentação, e os shampoos antisseborreicos, na medida, para cabelo oleoso, na medida que se você percebe que não é muito oleoso, você pode comprar um shampoo qualquer. Mas, se ele começa a gerar caspa, vermelhidão, coceira, aí tem que intervir com shampoos mais específicos. Muito bom, doutora. E a limpeza? Tiveram algumas perguntas aqui sobre limpeza. Qual que deve ser a rotina? Só usar uma água micelar, por exemplo, ajuda é eficaz para a limpeza da pele? Sem dúvida, porque assim, a preferência da limpeza também é muito pessoal. Pode-se usar um sabonete, mas você também pode usar a solução micelar. E no final do dia, a gente sempre faz alguma coisinha no olho, um rímel, um lápis, uma sombra. Então aí tem que caprichar e passar 2 vezes ali ou no batom. Mas eu considero a solução micelar excelente, porque além dela fazer a limpeza, ela regulariza o pH e deixa a pele pronta para receber os produtos. Muito bom. Apareceu uma pergunta aqui sobre protetor solar. Com quem tem rosácea pode usar protetor solar ou deve usar protetor solar? Deve usar. É importantíssimo. E recapitulando, sempre com cor é melhor. Então, assim, não pode abandonar. Eu digo assim, ó, que rosácea, eu sou tolerância zero para quem tem rosácea e para quem tem melasma. Porque, de qualquer forma, se você não quer envelhecer e às vezes escapou, você tomou um solzinho, você vai ficar com uma ruguinha a mais. Estou falando de uma maneira geral, não é? Eu não estou estimulando tomar sol no rosto. Mas, para quem tem melasma e rosácea, é proibido. Eu mesmo, quando eu fiquei grávida, eu desenvolvi melasma. E sendo dermatologista e fazendo tudo certinho. Mas, até hoje, por exemplo, quando eu fico com antioxidante no verão e filtro solar. Não uso meus tratamentos. Mas quando eu paro os meus tratamentos, eu enxergo uma sombra. Não é que o meu melasma não volta, porque eu estou sempre tratando, mas eu enxergo uma sombra. Então, uma vez melasma é para sempre. Você pode controlar, usar tecnologia, fazer... Hoje tem vários tratamentos dermatológicos para o melasma. E também topicamente, que você pode associar. Mas a pessoa tem que ser muito rígida com a sua fotoproteção. Tá bom, rosácea? Gente. Rosácea, fotoproteção, sim. Sempre. Aí tem algumas perguntas aqui a respeito da água. A temperatura da água afeta a pele do banho, né? Afeta a pele e os cabelos? Então, de um modo geral, eu sempre peço para usar uma água tépida, nem muito quente, nem muito fria. Porque você, por exemplo, para uma pele que é seca, vai ficar mais seca ainda. Para uma pele oleosa, ela vai ficar mais oleosa, porque acaba fazendo um efeito rebote. Lembrando, assim como o couro cabeludo não pode esfregar demais, mas é uma massagem moderada, também o rosto. Cuide delicadamente da sua pele, com carinho. E aí vai ficar melhor, então sem excessos. Diferença entre tônico e água micelar. E o tônico pode ajudar na limpeza também? O tônico não limpa, o tônico ele complementa. Ele é uma água com substâncias calmantes, mas ele não faz a limpeza.
Então, há uma diferença sim. Eu diria que a solução micelar, eu posso usar a solução micelar sozinha? Pode, pode. Mas eu posso usar o tônico sozinho? Não, O tônico não vai limpar, né? Ele traz os não. benefícios. Tem que Traz os encontrar um benefícios, mas tônico não limpa. adequado, principalmente o pH, né? Exatamente. Acho que é importante se usar um ácido muito forte para voltar o pH da pele, o tônico é fundamental. É fundamental. Então, assim, perceba, você vai perceber quem está assistindo. Depois que você lava o rosto, mesmo que dessa forma que eu falei, a pele parece que fica mais esticada, mais ressecada. E eu digo assim, ó, também é outra pérola. A gente tem que tirar a água da Sabesp. Por quê? A água contém substâncias que são limpantes da água. Vamos dizer assim, ó, só para simplificar, a cândida, né? Então, assim, você tem que remover esses produtos que são bons, mas que Aham. prejudicam a nossa pele. Você já não ouviu falar que o cabelo se lavar, que é um absurdo, eu acho um absurdo, lavar o cabelo com água mineral fica maravilhoso? Porque não tem os agressores, contém substâncias limpantes que não agridem a pele. Mas também tem o tônico, é só uma substância que regulariza o pH. Então, assim, se você tem preferência por um ou por outro, ok. Ok. Se você quiser usar uma água mineral para tirar água da Sabesp, Sabesp em São Paulo eu falo, né? Mas pode ser em qualquer estado. Para tirar água que vem A do água cano, da água. torneira, né? É, você também pode usar. Eu acho que acaba sempre sendo um recurso, a gente tem que ter a consciência de que, para quem tem vontade, capricho, é mais voltado para isso. E eu acho que faz parte do complemento do tratamento da beleza, do cuidado com a pele. A única diferença é que a água micelar, ela tem micelas que vai limpar. As outras duas, o Não, tônico, né, ou a água hidratante, não limpa. Então, é não limpa. complementar. Exatamente. Bom, gente, eu acho que foram aqui todas as nossas perguntas, foram respondidas. Então, de novo, a live vai ficar gravada aqui no Instagram da Adicos. Vocês podem assistir. Quem perdeu o início, a doutora respondeu muita pergunta, deu muitas dicas legais, muitas pérolas, né, doutora? Então, muito É. obrigada, mais uma vez, por disponibilizar aí um pouco do seu tempo. A gente vai deixar também salvo aqui o Instagram da clínica da doutora. Quem quiser seguir, sigam, porque lá também tem muita dica legal. Muito obrigada vocês também por nos assistirem, por mandarem perguntas tão interessantes para a gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez e espero ter ajudado as pessoas a agregarem valor nos seus tratamentos, porque, como eu falei, né, a beleza faz parte da gente. A gente não pode só comer saudável e fazer atividade física, mas a gente tem que se gostar e não deixa de ser um reflexo de autoestima, né? Cuidar-se sem exageros, sempre equilibrado, no caminho do meio, pecar às vezes com um pouquinho de falta, não com excesso, sempre o caminho do meio, e que dessa forma as pessoas consigam atingir um equilíbrio. Fantástico, doutora. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa energia. Você tem uma energia muito Ah, boa. Foi muito bom obrigada.